Fala, meus brutões! Seja bem-vindo no outro lado onde a gente vai viajando e explorando as trilhas vastas da sua mente. Com quê? Com duas pernas e uma grande vontade de correr. Gente, hoje vai ser sobre comunidade por volta de correr. Corrida, gente. E é um assunto, não tem uma pessoa melhor do que a cara aqui, Bernardo. Bernardo, seja bem-vindo no outro lado, pá. Prazer, meu grande brutão, referência master na cidade mundial. Essa aqui não tem igual, não. Estar com o Roger é estar com o São Brutão em pessoa. Ai, ele tá falando porque ele tem o maior grupo no Brasil de corrida, mas por acaso tá aqui em Belo Horizonte, a cidade maravilhosa Belo Horizonte. A gente tem alguma coisa acontecendo aqui em Belo Horizonte mesmo. Eu nunca coloquei tudo isso junto. A gente tem um movimento acontecendo. Gostei, gostei. É, mas isso é um outro assunto. Vamos entrar nisso mais tarde. Cara, Bernardo, calma clima. Calma clima. A maioria das pessoas ouvindo vem do trail e vem de outras partes do Brasil. Então talvez eles não ouviram falar. Hoje em dia, o que é calma clima? Perfeito. Bom, a gente acabou se tornando, de repente, de fato, talvez o maior grupo de corrida do Brasil e do mundo. É difícil entrar nessa categoria porque, enfim, é grande, não é exatamente o que a gente espera se revelar, o que a gente gosta é de executar nossas atividades, mas essencialmente é um grupo de corrida. Começou já, a gente já tem 5 anos de caminhada e de boas corridas aí pela cidade, especialmente Belo Horizonte mesmo. E, enfim, acho que para começar essa história tem que falar um pouquinho sobre mim, porque tem a ver com como eu comecei a correr e como a corrida me trouxe instrumentos para poder rever a minha própria cidade, sabe? Eu sempre fui um caminhante, sempre fui um esportista, pratico esporte basicamente minha vida inteira, assim, tive esse privilégio de ter o esporte me acompanhando desde a infância. Então eu joguei futebol, eu joguei tênis, eu nadei, eu andei de bicicleta, ando de bicicleta, andei de skate por muito tempo. E a corrida entrou na minha vida em 2016, inicialmente com esse propósito que eu acho que é o mesmo para muita gente, que é ter um hábito melhor com o meu corpo. E aí apaixonei, assim, sabe? E confesso que eu tinha um grande preconceito, porque naquele momento, 2016, eu andava de skate num bairro aqui de BH, que é o Belvedere, que é um bairro bem comum aos corredores, e eu ficava vendo os corredores passando assim por mim, e eu de skate, eu falava assim, nossa, eu jamais vou correr, sabe? Porque eu gostava do skate, gostava, assim, para mim o esporte tinha a ver com ter algum objeto, né? Igual o futebol tem a bola, o tênis tem a raquete, a bicicleta, obviamente, quando a gente pedala, tem que ter um instrumento que é a bicicleta. E aí sair correndo eu achava uma coisa tão maluca, assim, sabe? Passava alguém correndo por mim, e sobretudo dando volta assim no quarteirão, eu falava, caraca, que loucura, né? E aí, enfim, acabou que num dado dia, 2016, comecinho do ano, em busca de hábitos melhores comigo mesmo, saí para dar uma voltinha e me apaixonei. Só que essa paixão, ela veio acompanhada de algumas camadas que teve a ver com entender por que exatamente eu estava correndo e para onde que eu queria correr. E aí eu brinco que tem uma corrida em específico que mudou tudo para mim. Eu corria com um amigo meu sempre pelo Belvedere, fazia várias repetições de circuitos, às vezes por algumas ruas ali familiares a muitos corredores, outras nem tanto. Mas num dado dia eu peguei uma escadinha saindo da nossa rota tradicional. A gente desceu para BR aqui, uma parte bem movimentada, corremos pelo calçamento, entramos num túnel, escada, trilha no meio do acostamento. De repente a gente voltou para o ponto de início e tinha dado a mesma distância. Só que o fato de ter mudado o habitual, aquele mesmo caminho de toda semana que a gente ia correr, era a mesma coisa, e aí ter deslocado um pouquinho, ido para um lugar que a gente não sabia exatamente onde ia dar, quanto que ia dar de quilômetro, acabou dando igual, mas mudar a paisagem mudou tudo. Porque dali em diante eu falei, cara, é isso, eu vou correr para outros lugares, para novos lugares.
Então, para mim, assim, esse é o despertar, essa escadinha. Eu brinco que essa escadinha, esse dia que a gente desceu uma escadinha, eu e meu grande amigo Bruno, que começou a correr, a gente começou a correr junto. Ele já corria, eu comecei a correr com ele. E aí, descer essa escadinha e rever a cidade, reimaginar a cidade, fez com que hoje existisse esse grupo gigante na cidade. Claro que existem muitos parâmetros, questões, instrumentos que fizeram isso acontecer, várias pessoas que hoje estão comigo correndo, mas essencialmente essa mudança de percepção na corrida foi o início do Calma Clima. E então, vamos pular até agora. O que é Calma Clima agora? Agora a gente é uma comunidade de corredores. Eu acho que a gente se divide e se multiplica entre corredores e criadores, assim, sabe? Somos todos, de alguma maneira, envolvidos numa ideia de correr e criar simultaneamente. Nosso objetivo não passa pela performance, embora, claro, naturalmente dentro do grupo existem pessoas que buscam performance. Eu mesmo, durante muito tempo, estive muito focado nisso, assim, e acho que performance tem várias formas de performar, né? Não exatamente ser mais rápido, mas eu acho que a ideia é de melhorar, né? Então é uma comunidade de criadores, corredores. Na criação a gente se divide na produção de conteúdo mesmo, seja através de imagem, né? Fotografia, vídeo, ou textualmente, escrevendo, publicando artigos, reportagens sobre a cidade. Em termos práticos, a gente corre toda terça-feira em Belo Horizonte, que é a nossa cidade, é o nosso berço, e são corridas às terças-feiras sempre ali 5 quilômetros. A ideia é que seja acessível para todo mundo, um ambiente em que qualquer pessoa, assim, a gente recomenda, na verdade, que já tem hábito de correr para aproveitar melhor a experiência, mas a gente também estimula que as pessoas desenvolvam esse hábito, né, de correr e rever a cidade. Então, toda terça-feira tem o nosso corre sagrado da semana. Uma vez por mês a gente faz uma categoria que é o CXM, e esse é minha grande paixão, que é uma investigação do território em horários e trajetos impróprios. A gente corre por montanhas que muitas vezes são cerceadas, a gente corre por mineração, a gente corre, enfim, por trilhas e caminhos que são criados espontaneamente na paisagem. São rotas aí normalmente de 15 a 20 quilômetros, aí naturalmente para pessoas que já tenham mais hábito de correr. E o horário que a gente sai normalmente é às 4 da madrugada, porque muitos desses lugares que a gente vai, infelizmente, eles são de fato cerceados, a gente não consegue entrar em horários normais. E também como um filtro mesmo para que, tipo, esse é um rolê para quem quer se jogar, sabe? E aí também, claro, tem vários filtros também sobre a divulgação, não é a mesma divulgação dos corres de terça-feira. É uma linda aventura, assim, tá até convidado. A gente correu recentemente uma coisa que parece muito com o CXM, que foi a corrida com o Cartacho, indo lá para Nova Lima, né? A gente fez uma travessia ali, BH Nova Lima, pegando o trilho do trem, e tem a ver com isso, assim, sabe? E passar por lugares onde, infelizmente, por múltiplos fatores, seja, às vezes, pela própria prefeitura, às vezes é por iniciativa privada, enfim, a gente não consegue circular, e aí no CXM é um convite para a gente desvelar esses caminhos, olhá-los, né, e falar, cara, existe uma cidade acontecendo às margens dos caminhos tradicionais e a gente precisa pisar. Eu sou adepto de uma frase que fala que a cabeça pensa onde os pés pisam. Então a gente tem que pisar em alguns lugares para poder refletir sobre a cidade que a gente está vivendo. E se esses lugares estão fechados, eu acho que é mais um convite para que a gente, de fato, pise para se perguntar por que eles estão fechados. A gente precisa abrir esses caminhos, né? Imaginando que a gente vive numa cidade que muitas vezes se pauta pela falta das coisas, né? Belo Horizonte, infelizmente, acho que hoje isso cada vez menos, mas ainda existe uma cultura de falar, BH não tem isso, BH não tem aquilo. Mentira, isso é um engano. BH é uma cidade linda, maravilhosa, preenchida por lindas trilhas e montanhas e águas doces, lindas de se banhar. E, para mim, esse convite de estar lá fora, e aí o CXM, essa categoria, tem a ver com isso, assim, sabe? Fazer com que a gente pise no nosso território e pense no território que a gente vive. Isso. Até em Belo Horizonte, às vezes, você vai esquecendo que você mora nas montanhas. Eu acho que é a maioria das pessoas, porque a gente tem pouca conexão
dia a dia com a montanha, morando aqui, é impressionante. Mas com grupos igual o Calma Clima, acho que muitas pessoas vai descobrindo para a primeira vez, tipo, por amor de Deus, tem uma trilha literalmente atrás da minha casa, tem um jeito de sair, tipo, outro dia a gente saiu da cidade, entrou as montanhas e entrou pela trilha, chegou a uma outra cidade. Só nas trilhas. Foi maravilhoso. Mas explica para mim, terça-feira normal, comum. Explica para mim como que é a energia, a vibração dessa galera. Quantas pessoas a gente está falando aqui? Perfeito. Bom, atualmente a gente fica brincando que quando tem um corre ali de 500 pessoas é o nosso corre vazio. É aquele corre que dá para correr, sabe? É muito louco pensar isso, e eu acho que provavelmente alguém do outro lado aí vai pensar isso é mentira, isso ele tá exagerando. Então eu já deixo o convite assim, terças-feiras, Belo Horizonte, seja de onde você for, está convidado, está convidada a vir pisar nesse território. A gente realmente virou um grande grupo, assim, essa dimensão é cada vez mais surreal. Chegam a ter de fato 1.000 pessoas correndo juntas. E tem a ver com essa energia mesmo, assim, de celebrar a cidade, de celebrar a corrida. A gente vem de um movimento global, que são as crios de corrida. São grupos que são criados, acho que cada um à sua maneira, com a sua particularidade, mas todos têm uma confluência, algo em comum que tem a ver com celebrar a forma de correr de forma livre, né? Ou pelo menos de forma mais ligada a outras coisas que não seja essencialmente a performance. É claro que você pode ter uma CRIO também de performance, né, que tem esse foco, mas pela cultura, né, pela fundação desse movimento, passa muito por realmente ressignificar a corrida, para que a corrida possa sair de alguns lugares que muitas vezes nos colocam numa planilha, numa obrigação, numa tensão, num estresse, que mais uma vez, se esse é o seu interesse, seu objetivo, está tudo bem. Eu acho que o mais importante é de fato sair de casa e correr, né, ou caminhar. Eu acho que é importante isso em primeiro lugar. Mas as crios de corrida têm a ver com ver a cidade, rever a cidade. E o Calma nasceu em 2017 com essa intenção, mergulhado nessa ideia que BH não tem nada, tem sim, BH tem coisa pra caramba. E aí toda terça-feira são rotas diferentes, isso que é muito legal também, porque a gente percebe que correr por novos lugares estimula também aprimorar na corrida, sabe? É o que aconteceu comigo ali naquela escadinha que eu comecei contando sobre ela, porque eu sinto que quando você vai correr uma praça que tem 1 quilômetro de extensão ali, e aí você vai correr 10 quilômetros, vai ter que dar 10 voltas nessa praça. E aí, isso para mim, eu acho isso um pouco desafiador, ser bem sincero, assim, dar 10 voltas numa praça, sendo que eu posso sair de um bairro e ir para o outro, e vai dar às vezes 12, e vai parecer que eu corri 5, porque você ficou ligado a outras coisas, né, durante a corrida, você percebeu um lugar novo que abriu, uma pintura na parede, uma pessoa que você não via há muito tempo, você cruzou com ela, tudo isso são estímulos ali que realmente favorecem não só a distração, mas para mim até a própria performance, né? Porque é um treino cheio de adversidades. Então, toda terça-feira a gente corre por bairros e regionais diferentes da cidade. A gente está sempre mapeando, a gente desenha a rota que a gente fez e percebe, pô, a gente está na zona oeste da cidade, agora a gente vai para a zona leste, a gente foi para a zona norte, agora vamos para a zona sul. E com isso a gente vai progressivamente colorindo o nosso mapa, assim, colorindo o mapa da cidade, com o movimento dos nossos próprios corpos, né, assim, que eu acho que é muito bonito, assim, ter esse entendimento do nosso corpo investigando, desenhando, ocupando o espaço que a gente vive. Eu acho que tem a ver com isso, assim, o Calma hoje é essa grande comunidade marcada por novas rotas a cada semana, por novas pessoas que aparecem também, o que é sempre muito estimulante, assim, a comunidade ela está sempre em transformação. Existe um núcleo ali que a gente chama de CRIO mesmo, que é aquela galera inegociável, aquela galera que toda terça-feira está junto, e existem outras pessoas que, pô, vou experimentar, vem na terça-feira, volta na outra, aí de repente desaparece, aí volta de novo, e essa comunidade ela vai acontecendo de uma forma bem especial, assim, sendo transformada o tempo todo. Cara, usando o seu corpo e explorando o seu próprio corpo, essa máquina para explorar a sua cidade, seu quintal.
conversa muito rica no outro lado, sem dúvida. Mas é uma coisa, você não vai explicando isso em voz alta toda terça-feira. É uma coisa, pessoas vão descobrindo. Então, quando você começou isso, foi você, uns amigos, 5 pessoas, 10 pessoas, 20 pessoas. Agora, a gente está 500 até 1.000 pessoas toda terça-feira. Quem foi os elementos importantes para você para criar essa imã? E quais tipos de coisas, qual foi essa resposta das pessoas enquanto eles foram descobrindo a galera, esse grupo e essas oportunidades que você estava oferecendo? Perfeito. Eu tive uma experiência ali, logo quando eu comecei a correr em 2016, de achar que a corrida tinha essencialmente a ver com performar, assim, no sentido de velocidade, de ficar cada vez mais rápido e tudo. E aí, durante um ano da minha vida, eu fiquei focadamente disputando provas. E, para minha surpresa, sendo bem sincero, porque eu não tinha parâmetros, eu, de fato, performei ao ponto da minha primeira prova eu ter ficado em segundo lugar geral, depois ter um primeiro lugar geral, e ter, enfim, foram 7, 8 provas que eu competi, todas de curtas distâncias, mas todas essas provas eu vinha subir ao pódio. Mas ficava um sentimento, assim, primeiro que eu não dormia, eu ficava muito ansioso, muito agitado, assim, com o sentimento que eu tinha que dar o melhor de mim. Era amanhã, eu tenho que acordar, e como é que vai ser? Corria com o coração na boca pra caramba. Eu acho que você tem total essa sensação aí também, né? Que você vai ali na... Eu acho que um fator que me pegava muito é que eu não tinha um treinamento adequado também, então eu ia pela força da paixão mesmo, assim, sabe? Pra tentar ganhar as coisas. E aí, depois de um ano tendo esse sentimento, assim, que não era um sentimento exatamente confortável ou mesmo alegre, assim, sabe? Claro que é legal você crescer e, sei lá, subir no pódio, mas eu sentia que não era sobre isso, assim, sabe? Que eu não estava correndo por causa disso, isso me deixava cada vez mais ansioso, mais angustiado, achando que eu tinha que ficar cada vez melhor. E aí, num dado dia, eu comecei a correr pelas margens de BH, que já era um território que eu conhecia por causa da bicicleta. E aí a Serra do Curral, são trilhas próximas de Belo Horizonte. E vendo esses lugares, primeiro que me criou de cara uma descompressão, assim, sabe? De falar, cara, isso é sobre isso, sabe? Eu quero visitar esses lugares. E nesses lugares, muitas vezes, não dá para você correr o tempo inteiro, porque além de ser montanha, são montanhas impróprias, não são trilhas ali tradicionais de se percorrer. Muitas vezes é mineradora ou um lugar que está sendo destruído por fins mobiliários. E aí, percorrendo esses lugares, eu vi que, pô, BH é cheio de caminho legal, cheio de história legal que não está sendo contada. Colocava isso na minha rede social ali e comecei a receber várias mensagens de amigos ou conhecidos perguntando, pô, onde que é, como que é, me chama quando você for, né? E aí foi a partir desse sentimento que eu comecei a me sentir, tipo, egoísta. Falei, pô, eu tô descobrindo tanto de coisa legal aqui, próximo da cidade, como que eu sou a única pessoa. Eu olhava, às vezes, da Serra do Curral, que você conhece bem ali também, você sobe na Serra do Curral e você olha uma cidade de 3 milhões de habitantes e você é a única pessoa ali dentro. Você é a única pessoa ali em cima. Isso é um absurdo. Isso não deve ser aceito, entendeu? E eu me sentia num dever, numa obrigação moral, ética, de dividir isso com o máximo de pessoas possível. A gente precisa de ter 3 milhões de pessoas aqui em cima e ninguém lá embaixo. Assim, claro que tem que tomar cuidado com a serra ali, que é uma pressão muito grande. Mas, assim, é basicamente esse sentimento que a gente tem que estar nesses lugares. E aí, eu fiz um post na minha rede social, assim, em certo grau despretensioso, falando a todos os não atletas aí do outro lado, a todo mundo que se interessa, aos desventurados, né, assim, aos Kerouacs, aos on the road, a todo mundo que quer, acho que semelhar, se comparar a ideia de viajar por aí, né, velejar por aí, vamos pisar nesse lugar. É um convite, isso é um convite. Amanhã já é um bom dia para começar. Quem se interessar, deixa aqui seu telefone que eu vou fazer contato, vamos criar um grupo e vamos embora. E aí, na urgência disso, que surgiram várias mensagens ali dessas pessoas ali que apareceram, na urgência, eu brinco, surgiu a calma, sabe? Porque tinha que ter um nome, o grupo, na hora de criar o WhatsApp ali, eu falei, qual que é o nome do grupo, qual que é o nome do grupo? Eu, pô, calma. Nasceu ali, calma. E aí, todo mundo com muito medo de correr e tal, falando, pô, como é que vai ser e tal, qual que é a distância e qual que é a altimetria. Eu falei, não, vamos caminhar,
E caminhar, todo mundo caminha, é aquela filosofia também de if you can walk, you can run, né? Você pode caminhar, você pode correr. Então vamos caminhar, não esquenta não. No dia seguinte a gente éramos 10, salvo engano, subindo a Serra do Curral. Um grupo ali, naturalmente, sei lá, 50, 60 pessoas, sempre tem aquela quebra, todo mundo quer, mas na hora do vamos ver, quem vai subir? Nós vamos subir, quem vai? 10 foram. Nesse dia a gente caminhou, na semana seguinte a gente caminhou, e aí por 3 meses a gente caminhou. Eu acho que foi importante ter caminhado no início, porque caminhando a gente fez a nossa comunidade. Então eu acho que é o primeiro, talvez o primeiro instrumento, primeira dica, talvez, em se formar algo, né, assim, porque formar uma comunidade é muito importante. E a gente formou essa comunidade caminhando, se reconhecendo quem era quem, por que a gente estava ali. E aí éramos 10, na segunda caminhada foi 12, depois foi 16 e tudo mais. Até que o ano virou de 17 para 18, e aí no começo de 2018 foi quando eu tive contato com essa cultura das crios de corrida mundialmente. Isso me inspirou muito, porque tinha muito a ver com o que a gente estava fazendo de uma forma muito espontânea, que era ver a cidade junto. E aí eu resolvi convidar a primeira corrida pela cidade. E para mim aí vale a segunda fórmula, talvez, o segundo ingrediente dessa fórmula de ter dado certo, que foi criar um caminho não óbvio. Né? Depois de formar uma comunidade, que a gente já estava ali unido, tipo, cara, vamos correr desse bairro para esse bairro. Eu trouxe do meu aprendizado na montanha, porque as minhas corridas, as minhas provas, a maioria tinha sido pelas montanhas. A minha desconexão com as provas e começar a correr pelas margens também foi pelas montanhas. E aí, nessa hora de fazer um corre pela cidade, eu trouxe alguns elementos das montanhas para dentro do percurso. Ou seja, vamos colocar uma escada, parece como uma montanha, parece como uma raiz, como uma imperfeição no trajeto, né? Vamos colocar um túnel, vamos colocar uma rua esburacada, uma rua que é calçada, ou uma rua de terra, uma trilha no meio da cidade. E aí as rotas, e aí a primeira já foi assim, a segunda foi mais ainda, a ideia era simular dentro do espaço urbano uma ideia de trail run, era fazer um trail run urbano, sabe? Como que a gente consegue inserir isso no nosso cotidiano, porque é muito difícil para todo mundo sair, às vezes, da cidade e ir até a trilha, mas dentro da cidade a gente tem as adversidades necessárias para o nosso treino, que vai levar a gente para a montanha também, né? Em BH, especialmente, a gente vive numa cidade assim que é morro atrás de morro, então nada de plano, de cara, o Calma começou para subir, para escalar, para descer, para poder viver, sabe? Pisar nesse lugar. E aí a fórmula, que eu acho que formar a comunidade e abrir novas paisagens, ou destravar isso na mente de todas as pessoas, fez com que na primeira semana a gente tinha lá 17 pessoas correndo, na segunda semana 20, na terceira semana 40, e um mês a gente já era 100 pessoas lá fora correndo numa terça-feira. E essa foi uma progressão que foi acontecendo ao longo do tempo, cada vez ficando maior, até que veio uma pandemia aí que naturalmente a gente parou, segurou a onda, ficamos praticamente 2 anos sem correr, e o pós-pandemia veio com tudo. Assim. O pós-pandemia foi esse momento que a gente está vivendo hoje, essa grande explosão de ter, de fato, 1.000 pessoas correndo juntas, de achar que quando vem 500, a gente fala assim, pô, parece os corres de antigamente, né, gostoso, né, assim, você não esbarra ninguém e tal, é tranquilo de correr. Mas, enfim, acho que tem a ver com isso, com o propósito, sabe? Acho que o propósito do Calma sempre teve a ver com reimaginar a cidade e reimaginar a corrida. Como que a gente pode reimaginar o lugar que a gente já vive e como que a gente pode reimaginar a maneira como a gente corre. Cara, com esse crescimento, agora você tem... que começou só uma pessoa, e depois amigos, e depois a comunidade. Agora você tem mais oportunidades de fazer coisas muito além de correr. Você já falou muitas dessas coisas, mas agora você está trabalhando com
Uns marcas grandes, você já fez eventos com Strava, você fez o eventos com o Unimed, o hospital local aqui, você fez coisas com a volta da Pampulha, tipo, incluindo com a prova aí, você fez coisas com o Rainforest Alliance. Pode falar um pouquinho sobre essa coisa de trabalhar com parceiros e seu objetivo com isso? Legal. Bom, acho que naturalmente acaba que uma comunidade desse tamanho, né, assim, a proporção que tomou acaba despertando muito interesse em grandes marcas, assim, em pequenas, médias, grandes marcas. A gente recebe contato de todo tipo. E aí a gente criou talvez como regra, assim, até para se proteger, num grau de o que a gente faz, o que a gente não faz. Para a gente é muito especial que as coisas e os projetos nasçam de dentro para fora, assim. Às vezes a gente tem uma pessoa na corrida que faz parte dessas grandes empresas e que traz uma ideia de um projeto e a gente fala, pô, faz sentido, né? Você corre com a gente, vai ser legal fazer o que a gente já faz e eventualmente ter um recurso. Nem todas essas ações são remuneradas, algumas sim, outras não. Algumas a gente permuta, faz alguma coisa que seja ganha-ganha ali, que a gente ganha alguma coisa no sentido, enfim, produto que vale a pena para a gente usar e tudo mais. Mas outras vezes também a gente faz pelo esporte, pelo prazer, assim, tipo, nesses 5 anos a gente costuma encher bares toda terça-feira e não teve um bar sequer que a gente chegou como contrapartida e falou assim, a gente vai terminar no bar de você se tiver cerveja ou se tiver água para os participantes, entendeu? Não tem a ver com isso. Ontem mesmo a gente terminou uma corrida, a gente devia ter umas 600 pessoas ontem, terminamos num bar e a gente não tinha nem avisado ele, o cara veio até agradecer, xingar a gente, falando assim, porra, você devia ter falado, né, que vocês estavam vindo para cá, porque eu não tinha estoque para atender essa turma toda. Mas, enfim, a gente tem esses parceiros, essas grandes marcas que procuram calma, a gente filtra muito, porque tem que ter a ver, isso também é importante, tem que ser projetos que a gente, de alguma maneira, compactua ou entende que vai ser relevante. Claro que empresas na questão de saúde é legal porque a gente consegue impactar mais pessoas para poder terem hábitos saudáveis. Quando a gente faz algo com o Strava, por exemplo, é um parceiro genuíno, a gente já usa o Strava espontaneamente. Eu sou apaixonado com a ferramenta, com o que ela proporciona para pesquisar, para entender o território, desenhar a rota. Enfim, a gente escolhe esses parceiros que fazem sentido, sabe? E a gente acaba declinando muito também, assim, nosso inbox, né, as pessoas mandam mensagem para a gente querendo fazer ações das mais diversas, assim, desde clínica de depilação, passando por ferramentas duvidosas de emagrecimento, e a gente fica se blindando, assim, falando, pô, isso tem a ver e tudo, né, assim, o tanto que conversa, de fato, com a corrida e com a comunidade. A gente cria esses filtros para que, de fato, a gente consiga fazer ações que valham a pena, né? Não necessariamente financeiramente falando, mas com propósitos que comungam com os nossos. E eu acho que, óbvio, você está muito ligado com isso, com essa ideia. Você já usou a palavra de proteger essa comunidade que você criou, mas talvez muitas pessoas ouvindo, eles não chegam nesse ponto de ter uma comunidade tão grande onde eles têm a responsabilidade de fazer isso. E às vezes, bem no início, você fica muito animado com uma ideia, tipo, não, a gente pode trabalhar com um negócio, tipo, não, que legal, se sente especial, ou até você vai vendo oportunidades para si mesmo. Eu acho que eu onde estou agora, eu não ia te criticar se você começou a ganhar financeiramente com isso, porque você faz muito trabalho para esse grupo, mas eu sei isso pode ser alguma coisa que não vai, para umas pessoas vai estragar a alma do Calma Clima, se eles vai descobrir, não, você está gastando dinheiro assim do grupo, você está usando a gente assim. Então, além de você, tem um grupo por volta de você que ajuda com esse filtro que você está falando, e quais tipos de regras você gosta de implementar, além de que você já falou umas coisas aí, mas... Perfeito. Claro, acho que é até importante falar mesmo que, de fato, hoje, ao redor de mim, somos aí, cerca de 14 pessoas, essencialmente muito ligadas, que para mim são meus amigos, assim, são meus íntimos amigos, quem pensa comigo o projeto. Para a gente, o mais importante é, de fato, a nossa relação. E aí eu falo não só dos 14, mas
essa comunidade que vai se conectando, às vezes são pessoas mais próximas mesmo, que toda semana estão e outras nem tanto. As pessoas sempre precisam ser priorizadas em toda ação que a gente vier a fazer ou que a gente tenha feito, entendeu? A gente tem isso como base, assim, sabe? Tipo, tanto que, por exemplo, uma regra que a gente tem é, tipo, se a gente vai para algum evento, se algum evento é parceiro, um festival e tudo, a gente cria uma condicionante que é ou é para todo mundo ou não é. Assim, a gente tenta fazer com que todo mundo seja contemplado, sabe? Tipo, na hora de fazer uma ação, chega todo mundo correndo num lugar, não vai ser legal se, tipo, metade ficar para fora e metade não poder entrar. A gente já fez experimentos, tipo assim, quem tiver camiseta do Calma consegue entrar e tudo, e a gente não se sente confortável com isso. O que a gente gosta de fazer é, tipo assim, ou é para todo mundo ou não vai funcionar. E acaba que é difícil, porque, de fato, hoje esse é para todo mundo são 1.000 pessoas, né? Podem ser 1.000 pessoas numa mesma corrida. E aí a gente fica num exercício, eu e esses amigos que pensam Calma Comigo hoje, tipo, como que a gente pode fazer para que seja sempre inclusivo, né? Assim, as pessoas elas têm que ser, de fato, contempladas. É a base do Calma. É aquilo, a gente é talvez o maior grupo de corrida do mundo, não é porque são 14 pessoas correndo, não é porque sou eu, Bernardo, correndo, é porque são todas essas pessoas que saíram de casa numa terça-feira para poder correr. Invariavelmente, a gente faz ações que nos contemplam mais em alguma medida, as pessoas que organizam, e aí, de fato, às vezes rola esse sentimento, tipo, pô, tá certo, não tá certo, mas a gente também entende que a gente precisa fomentar esse projeto, porque fica num momento, e aí o pós-pandemia foi muito sobre isso, assim, de tipo, ou a gente cresce o Calma, ou a gente vai ser engolido por alguma coisa, sabe? Por fatores diversos ao redor, porque vai ficando tão grande que a gente começa a ter outras preocupações de fomentar isso, de conseguir responder todo mundo. Só o tempo de responder nosso inbox já é surreal, sabe? Só isso já é quase um período de trabalho, são 8 horas no dia que você tem que parar ali para poder responder as pessoas, e a gente, de fato, responde todas as pessoas, nem que seja uma curtidinha, um coraçãozinho, porque a gente tem esse carinho com as pessoas que a gente sabe que elas são a base de tudo. É isso, assim, hoje o Calma existe, porque existe essa microcomunidade que a gente chama de CRIO mesmo, que são os meus amigos, assim, as pessoas que se formaram, são pessoas que eu não conheço, muitas, na maioria desses 14 hoje mais ativos comigo, assim, de pensar o corre, a maioria eu não conhecia, a gente se conheceu na corrida e fomos nos identificando, sabe? Assim, hoje são pessoas que muitas vezes pensam mais do que eu, algumas ações, se colocam à frente, sabe? Puxam o corre. Eu não preciso necessariamente estar em todas as corridas porque eu tenho confiança de que essas pessoas vão puxar por mim, elas vão saber fazer uma rota, vão saber proteger o fundão, as laterais, tem a ver com isso, assim, né? Formar e fidelizar, criar essa relação muito íntima que tem a ver com amizade. Para a gente, se amanhã não tiver mais nenhum parceiro, nenhum projeto, nenhum cliente em alguma medida, não tem problema, desde que a gente não perca a nossa relação, sabe? O nosso carinho de trabalhar, de correr, de sonhar junto à cidade que a gente vive. Cara, mudando o assunto um pouquinho, eu sei arte é uma coisa muito importante para você. E falando com isso, eu estou vendo, tipo, o processo de criatividade é muito importante para você. O que você está aprendendo sobre esse processo com essa quase uma laboratório, um experimento que você está fazendo aqui com uma galera de correr? Você pode criar uma coisa bem romântica e quase um pedaço de uma obra de arte mesmo, porque você está criando uma galera que está descobrindo si mesmo, descobrindo comunidade, é uma arte viva, quase. Então, esse processo de criar coisas, esse processo, o que se pensa desse processo e como comunidade e correr está ligado com esse processo para você? Perfeito. Bom, eu sou adepto do livro The Book, The Only Book, Nascido para Correr, né? Acho que, para quem não conhece, obviamente, acho que a gente está no canal que provavelmente todo mundo passou por essa leitura. Se não passou, pelo amor de Deus, saia, desliga essa live agora, compra esse livro, Nascido para Correr.
que ele, para mim, ele se conecta num lugar, o livro, assim, acho que tem muitas mensagens, mas tem essa mensagem especial que fala que biologicamente e até emocionalmente, espiritualmente falando, a gente nasce preparado para estar em movimento, e isso tem muito a ver com felicidade, né, assim, a capacidade nossa de entender que nosso corpo biologicamente foi feito para estar em movimento, e a gente tem que romper com esse mecanismo de economia de energia que nos coloca a ficar em casa, no sofá. E quando a gente rompe com isso, a gente descobre o nosso corpo, descobre a cidade, descobre a paisagem, tudo fica maravilhoso. É lindo porque, enfim, acho que a gente se encontra com aquela nossa velha criança que fazia tudo correndo, né? Quando a gente é criança, a gente atravessa a rua correndo para ir na padaria, a gente vai de um quarto para o outro correndo, a gente brinca com os nossos amigos naturalmente correndo. E aí, claro, a sociedade, nossa educação, nossa formação vai nos obrigando a ficar cada vez mais tracionado, assim, né? Não corra, cuidado, você pode se machucar e tudo. E a gente vai perdendo movimentos naturais, espontâneos, que são muito importantes para ser feliz. E eu vejo uma similaridade muito grande com ser artista. E eu trabalhei nos últimos 10 anos, ainda trabalho tem uma galeria de arte em BH, que tem um trabalho voltado sobretudo para murais, para pensar e ressignificar a cidade a partir de murais públicos. E eu vejo, convivendo com artistas, e também vendo, sim, o Calma como um projeto artístico, eu tenho uma identificação muito clara que a gente também nasce artista, né? A gente nasce criador pra caramba, a gente nasce desenhando. Acho que quem aí do outro lado nunca desenhou um bonequinho de palito, né? Assim que seja. E na mesma medida que a gente é restrito a parar de correr, a gente também de alguma maneira, restrito a desenhar. A gente é restrito a ser artista pela sociedade, pelos educadores errados, né? Não todos, obviamente que a gente tem pessoas maravilhosas que nos educam para ir para frente, mas a gente vai perdendo essa capacidade tanto de correr, mas também a capacidade de criar, a capacidade de sonhar com um pedaço de papel na mão, né? Às vezes pela estética, por achar que está feio, ou a gente deixa de correr porque a gente acha que não está bonito, ou que vai machucar, e quando na verdade a gente tem que perseverar, né? Assim, a gente tem que ter continuidade, seja na criação artística, seja na construção de uma carreira de atleta, isso tem a ver com continuidade. E o Calma me ensina muito sobre isso, primeiro porque todas as terças-feiras a gente corre, todas. Passa chuva, sol, tempestade, e já fez muita tempestade terça-feira que a gente estava lá fora correndo. A gente corre, independente do tempo, e ter essa agenda e seguir isso é muito especial porque tem a ver com, tipo, acreditar, perseverar, ter continuidade nas coisas, ter, eu acho que constância, né, que é a grande palavra, assim, que faz com que as coisas dê certo, tem a ver com continuar, assim, não desistir. A comunidade, eu falo que, tipo, não é um projeto que hoje, nós, grupo ali, não é um movimento só nosso que faz a coisa acontecer, é um movimento que as pessoas nos devolvem. Não fossem 100, se fossem 50, 1000 pessoas nos convidando também para correr toda terça-feira, a gente também não iria. Poderia surgir outro compromisso, uma outra obrigação, o telefone toca, né? Assim, a gente tem muitas questões urgentes para serem resolvidas a todo tempo. Se a gente for pensar num sentido lógico, faz muito mais sentido não ir do que ir, né? Porque tem isso, tem aquilo, às vezes tem filho, tem pai, tem trabalho, tem muitas obrigações que falam com a gente que, tipo, não dá para ir. Mas eu não consigo localizar na minha cabeça um dia que eu fui e me arrependi. Isso é muito louco, assim, sabe? Tipo, eu não consigo lembrar de um dia que eu corri e falei assim, putz, eu não devia ter ido. E quantas coisas a gente se arrepende, né? É engraçado, assim, a gente se arrepende de várias coisas, mas, assim, é muito bom ter ido, né? Assim, é difícil demais sair. A frase do meu irmão, Fernando, assim, é sempre o mais difícil é sair de casa. E aí, depois que a gente saiu de casa, velho, a gente tá lá correndo, e aí, claro, aquele sentimento maravilhoso de terminou, a gente chegou e, pô, que maravilhoso, o corpo tá ali a milhão, né, te agradecendo, falando, obrigado, que bom que você veio. E para mim a comunidade tem a ver com isso, porque a gente se olha, quando a gente termina um Calma, a gente vê todo mundo batendo palma, emocionado, falando, caraca, o que a gente viveu aqui, velho? Tem a ver com constância. Tem a ver com amor, sabe? Assim, com uma paixão por nós mesmos, pelos desconhecidos, pelos invisíveis.
A gente vai se encontrando, se conhecendo na rua e fala, cara, que maluco, olha o lugar que a gente vive. A gente faz amizade ali, a gente faz casos de amor. Outras pessoas ali estão, acho que de alguma maneira usam o Calma, a gente tem um apelido que é o Calma Tinder, porque assim, a gente se apaixona nesse lugar, entendeu? Assim, você vai num lugar onde as pessoas estão numa vibração tão positiva e elas estão tão conectadas que é de se apaixonar. E eu acho que é por isso que a gente tem que preservar a ideia de comunidade, né? De andar em bando, velho. Andar em bando é maravilhoso. Eu acho que é andar em bando que faz a gente evoluir como ser humano. É por isso que a gente está lá fora, é por isso que a gente precisa estar lá fora, para evoluir enquanto ser humano. Muito bom, cara. Cara, eu sei muitas pessoas ouvindo, tem projetos na mente, tipo, pensando, eu vou colocar dinheiro na mesa. Tem pessoas ouvindo que tem o mesmo projeto na cabeça, 5, 6, 7 anos, pensando, não, eu vou fazer. E muitas pessoas ouvindo esse podcast é ligado com correr. Tipo, eu vou criar uma prova, vou criar uma comunidade por volta de correr, eu vou criar arte, mas é muito normal, a gente vai enrolando, a gente não vai. Essas ideias nunca saem ao papel. Quais dicas você tem? Você deu uns dicas de ouro, tipo, de ouro já, com essa caminhar antes de correr, essa ideia de incluir todo mundo desde o início, percurso novo para dar essa ideia, vamos explorar juntos. Quais outras dicas você tem para pessoas que têm esses tipos de projetos, talvez para outras cidades pelo Brasil que está vindo agora, que quer começar, está ouvindo, nossa, que essa cara começou, é espetacular, eu quero criar uma comunidade assim na minha cidade, eu quero conhecer a minha cidade um pouquinho melhor, tipo, esse jeito, eu quero compartilhar esses momentos com pessoas, o jeito que você está falando. Quais tipos de dicas você tem para pessoas pelo Brasil agora? Eu acho que tem a ver com isso, assim, sabe? Eu acho que o primeiro é um ingrediente básico, assim, que é fazer por amor, sabe? Assim, não adianta muito fazer pensando no resultado, pensando que se vai funcionar ou não, sabe? Ou ter o dia certo, ou ter o instrumento certo. Eu acho que, de uma certa maneira, a primeira coisa é de fato fazer, assim, sabe? Para mim teve muito a ver com postar algo que eu sentia, assim, sabe? E me conectar com algumas poucas pessoas inicialmente, porque eu não sou uma pessoa de muitos seguidores e muito menos era naquele momento ali, quando eu fiz um post, era uma pessoa que tinha 1.000 seguidores no meu Instagram, que eram pessoas, a maioria delas próximas, que fizeram parte da minha vida em algum grau, na escola, enfim. E colocar isso para fora, colocar a minha ideia, que aí essa ideia, no caso, foi um grupo, mas poderia ser outra coisa, colocar para fora num sentido tipo, vou colocar para o mundo, velho, vou jogar para fora, tá dentro da minha cabeça. Às vezes a coisa fica ali, né? A gente fica remoendo uma ideia na gaveta, um texto guardado também. São coisas que a gente, vou colocar, vou testar, vou experimentar. O máximo, de fato, é dar errado, né? E eu acho que esse sentimento de ter colocado para fora de forma tão sincera também, que o Calma tem muito a ver com isso, com essa sinceridade, assim, tipo, de se assumir um espaço para todo mundo. A gente não está ali para poder falar que é isso ou aquilo, a gente está ali para acolher todo mundo nas diversidades que acontecem, né? Eu acho que formar comunidade é muito especial, porque quando a gente se junta com iguais e principalmente com diferentes, a gente vai construindo percurso, sabe? Assim, eu acho que tem a ver com de fato se juntar, sabe? Assim, eu não consigo pensar uma fórmula que dê certo sem envolver outras pessoas, sem estar com outras pessoas sentadas para poder definir os próximos passos. Para mim, começou ali, claro, nesse sentimento de eu ter postado, mas só funcionou porque na primeira caminhada foram mais pessoas e a gente conversou e falou, foi legal isso, não foi legal aquilo. Na segunda foram de novo outras pessoas. Quem que continuou? Na terceira, outras pessoas continuaram. E acontece também, acho que naturalmente em qualquer caminhada, em formação de grupo, algumas pessoas não foram acompanhando, foram ficando para trás e é doloroso, assim, eu confesso, ter perdido alguns semelhantes, alguns amigos nesse trajeto.
Isso aconteceu, assim, sabe? Por situações diversas também. Mas as que vão ficando, elas são muito especiais nesse sentido, porque a gente vai atravessando muitas adversidades enquanto grupo. E a gente atravessa pelo propósito, que eu acho que aí as pessoas se juntam por um propósito ou um propósito junta pessoas. É uma via ou outra, mas de uma certa maneira, ou de todas as maneiras, o que a gente precisa fazer é conectar pessoas e propósitos. Quando esses dois ingredientes, talvez, aí se juntam, a mágica vai acontecer. E aí, para a mágica de fato acontecer, ou para o sentimento de que ela aconteceu ficar nítido, tem a ver com constância. Dessa comunidade e desse propósito. Perseverar na comunidade, identificar quem está com você, quem vai atravessar tudo, quem vai atravessar uma pandemia do seu lado, quem vai atravessar seus erros e seus acertos, porque até aqui, naturalmente, eu errei muito, as pessoas próximas de mim erraram muito, e a gente atravessou e passou pelo outro lado, a gente está aqui hoje, pós-pandemia, junto. Eu acho que esse sentimento de constância vai nos dando o resultado que hoje a gente vê nas ruas. Para mim, ter dado certo, Calma, primeiro que isso é um estado contínuo, tem que estar sempre em evolução, mas deu certo para mim no primeiro momento, o primeiro encontro deu certo. Tinha 10 pessoas, 1.000 pessoas na semana passada, ou 600 ontem, também deu certo. Não tem a ver com número. Eu comecei hoje falando aqui que a gente é o maior grupo de corrida do mundo, e aí eu me preocupo porque muita gente vai pensar e falar, não, mas tem um grupo aqui em Los Angeles que tem 5.000 na rua. Beleza, é gigante também, mas o grande para a gente hoje é a amizade, é a comunidade, é o propósito, é a capacidade que nós criamos, e aí enquanto coletivo, de fazer a mágica acontecer. Ver a cidade, rever o esporte, fazer com que o esporte se conecte com todo mundo, independente do peso, da intenção, da região da cidade, fazer com que a gente se descubra amigos de um dia para o outro e acho que de uma certa maneira ressignifique nossa existência aqui, sabe? É muito maior falar disso aqui, assim, dessa ideia de acho que de existência, mas no final das contas tem a ver sobre isso. De repente a gente ama estar vivo, sabe? Ama a nossa cidade, ama o nosso quintal, ama as pessoas que a gente conhece de um dia para o outro. E eu acho que é basicamente isso, assim, sabe? É formar comunidade, andar em bando, é propósito e continuidade. Constância, constância, constância. Não tem como não dar certo. Fernando, bom demais, cara. Aqui, eu tô imaginando, você, que 6 anos atrás, preocupado com aquela prova de 10 km lá na Pampulha, você não tá dormindo a noite antes, e de repente, como Alice, você tava atrás do coelho, você pegou essa escada, e dentro desse buraco, e se descobriu um mundo cheio de comunidade, cheio de arte, cheio de criatividade, uma visão nova, e abriu muito para você. O que você está imaginando daqui em 5 anos, se falar Clima Calma foi um grande sucesso esses últimos 5 anos, o que isso significa para você? Cara, é muito difícil, assim, pensar, assim, sabe? Para mim é difícil pensar na semana que vem. O pessoal pergunta pra gente, assim, qual que é a rota de terça-feira? E a gente não tem, velho. E o pessoal acha que eu tô brincando, que eu tô zoando. Fala assim, não, fala aí, velho. Lógico que você sabe. Tipo assim, e a gente não sabe, sendo bem transparente, terça que vem a gente não sabe qual que é a nossa rota. Então, assim, falar daqui a 5 anos, não sei. É claro que a gente quer, acho que continuar, tá na rua, a gente quer continuar Belo Horizonte, assim, quero ver o mundo, né? O mundo tá aí, mas assim, o mundo para mim é BH, eu sou apaixonado por essa cidade. Para mim a gente vai continuar sendo um grupo de sucesso se a gente continuar correndo em Belo Horizonte. Podemos ter outras corridas acontecendo em São Paulo simultaneamente, em Los Angeles simultaneamente, etc. Não sei, eu me pergunto se é isso que eu quero, mas essencialmente o que eu quero é continuar sendo um projeto que entrega para BH o que BH sempre me entregou, assim, sabe? Um sentimento de redescoberta de um lugar que parecia óbvio, ou parecia já conhecido, já reconhecido, e aí quando a gente sai toda semana e a gente continua vendo novas coisas,
lugares que a gente já passou por várias vezes e está diferente porque alguém desenhou algo na parede, ou porque uma nova pessoa veio, e uma nova pessoa vinha na corrida e ver pelos olhos dela a experiência, já é mágico, já é como começar de novo, entendeu? Então, assim, eu realmente, essa pergunta eu não consigo responder, assim, acho que eu tenho algumas tantas respostas, mas, assim, sobre o futuro, sobre daqui a 5 anos, eu simplesmente espero estar correndo, estar caminhando, estar com as pessoas que estão comigo hoje, estar com mais pessoas também vindo, aparecendo, vai ser sempre especial receber novas pessoas, mas essencialmente, assim, continuar fazendo o que a gente faz. Sinto que a gente está trilhando um caminho muito bonito, muito honesto, muito sincero, não tenho grandes pretensões, senão, de fato, continuar andando com essas pessoas, conversando com você, Roger, sabe, tipo, reconhecendo os nossos semelhantes, acho que valorizando o nosso território, e aí território Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, mundão cabuloso. Acho que tem várias dimensões, a gente não precisa se fechar em Belo Horizonte, ou Belo Horizonte desse tamanho também, a gente pode ficar em qualquer dimensão, mas é valorizar a terra que a gente está vivendo, o tempo que a gente está vivendo. Uma frase boa é pensar que como é bom ser contemporâneo de cada um de nós. Ser contemporâneo de você, Roger, que é um cara que me inspirou pra caraca. Assim, eu não falei isso até aqui, mas vale dizer. Quando eu comecei a correr em 2016, eu descobri no Strava esse maluco que corria tipo 100 km semana. Eu falei, velho, isso tem jeito, não tem como correr 100 km semana. E eu demorei ali anos, assim, hoje eventualmente me aconteceu de correr 100 km na semana, corri uma ultra aí sozinho, malucamente, há um tempo atrás, pela inspiração que você me provocou e que eu espero que a gente continue provocando. Enquanto a gente inspirar alguém, a gente está no caminho certo. E principalmente enquanto a gente conseguir ser inspirado. Eu quero continuar sempre com essa capacidade de ser encantado como a cidade me proporciona hoje. Eu amo BH e quero continuar amando. É sobre isso, 5 anos daqui para frente. 5, 10, 20, 100. Vamos embora. Cara, inspirar outros, você está fazendo toda terça-feira, além de toda terça-feira, eu sei, pessoas ouvindo esse podcast agora, se 2% das pessoas começar esse projeto que ela está pensando e fica com a inspiração que você deu com suas palavras hoje, eles vai criar uma coisa mágica também e tomara que isso vai espalhando rápido, porque merece, né? Essa coisa linda de correr, que esse potencial que a gente tem para explorar nosso ambiente e explorar nossa própria mente é fantástico. E, cara, muito obrigado por essa viagem no outro lado. Eu gostei demais de entender mais sobre Calma e você, a sua história maravilhosa. Foi uma grande inspiração para mim. Um prazer imenso, de verdade, Roger. Para mim não tem nada igual ter a conversa com você, lenda, inspiração. Fico muito feliz pelo convite e que avoe muito meu grande Brutão, meu São Brutão aqui. Eu vou seguir orando por essa grande divindade. Bora!